pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre questões relacionadas à clínica, a parte de atendimento, fidelização de clientes, como que acontece isso dentro da clínica, né? E hoje de manhã, conversando com uma aluna no meu WhatsApp, às vezes a gente acaba se perguntando e às vezes a gente acaba pensando em determinadas coisas e me veio algumas coisas em mente e eu falei assim, eu queria muito compartilhar isso com as pessoas do meu Instagram, né? Porque às vezes poucas pessoas sabem da nossa história, da forma como a gente começou, da forma como surgiu e como eu fui subindo os degraus e realizando algumas coisas que eu tinha vontade de fazer e não sabia como fazer, né? Até porque eu não tinha nenhuma consultoria, não tinha ninguém especializado que pudesse me ajudar. Quando eu comecei, as mídias sociais elas não eram como a mídia é social hoje na vida das pessoas, não existiam os cursos online, não existia uma forma de buscar ajuda, né? E eu fui tentando as coisas e eu sempre falo que através dos meus erros que eu ensino os acertos para os meus alunos, né? E eu comecei a lembrar hoje quando eu comecei, e quem estiver assistindo que me acompanha desde essa época, vai lembrar que quando eu comecei na educação física, que eu fiz um tempo de educação física, eu dei aula de academia, eu dei aula de hidroginástica, muitas alunas ainda da época da hidroginástica são as minhas pacientes hoje, me acompanham também nas mídias e eu venho buscando ao longo da minha história determinadas coisas que hoje elas começaram a se encaixar para mim. Porque também eu trabalhei com vendas, eu trabalhei no shopping, eu trabalhei em loja, fui criada dentro de loja, então minha mãe tinha uma pequena loja de produtos importados, né? E dentro daquela loja a gente foi aprendendo. Eu ia no banco fazer depósito para minha mãe, eu tirava um extrato, eu pagava uma conta, eu atendia um cliente. A minha mãe já dava os toques naquela época, como eu tinha que conversar com o cliente, como que eu deveria atender o telefone. Então eu falo assim que são coisas que a vida me ensinou, a forma como lidar com isso, né? Porque eu lembro até às vezes que eu atendi o telefone, determinada forma que eu falava e minha mãe passava um feedback, você não pode falar tal coisa no telefone. Quando a pessoa ligar, você tem que perguntar, você tem que falar alô, tudo bem, né? E depois do ensino médio, estudando para fazer o vestibular, fui trabalhar no shopping, trabalhar com vendas, trabalhei em loja de roupa, então lá também a gente aprende a trabalhar com os clientes, a fazer lista de cliente, a trabalhar essa parte de marketing. Naquela época não existia o WhatsApp, o que a gente tinha era SMS, e a gente poderia, quando começou essa fase do celular, a gente poderia ligar para o cliente, então a gente tinha esse contato de ligação. Ligava para o cliente, perguntava se estava precisando de alguma coisa. Então eu já trabalhava com essa parte do pré-venda, da venda e do pós-venda, que é o que a gente ainda continua fazendo hoje, porque hoje eu trabalho com a parte de dermatofuncional, que eu trabalho com estética. Eu não deixei de fazer venda, porque o que acontece dentro da clínica é venda, né? É o atendimento ao cliente, a partir do momento que o cliente entra na porta, é a forma como você conversa, que você expõe a sua ideia, aquilo que você tem a dizer, como você vai conduzir o seu cliente dentro de um tratamento, quando ele te procura, às vezes, você faz um procedimento que o paciente precisa de uma orientação para o home care, como que você orienta esse paciente no home care, né? Como que você passa segurança para o paciente, o que ele deve fazer ou não, né? Então eu falo assim, eu gostaria de expor um pouco isso para as pessoas, principalmente porque eu sei que aqui no meu Instagram eu tenho muitos profissionais da área da estética e até para abrir a mente de vocês quanto a isso. Hoje uma aluna nos questionou num grupo e falou questão relacionada a lucro, que ela está começando, que ela tem pouco dinheiro, que não sabe onde investir, como fazer com esse dinheiro. E eu me lembrei que quando eu comecei a trabalhar com estética, eu tinha 3 cremes e uma máscara térmica. Eu não tinha maca, eu não tinha nada e tinha uma pinça
uma tesoura, porque na época eu trabalhava muito com design de sobrancelha. E quando eu comecei a atender, eu cheguei a fazer 800 designs de sobrancelha no mês, né? Numa maca que eu tinha usada, que eu comprei de segunda mão, e quando eu conto essa história, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, né? Porque eu comprei na época, eram os grupos que tinha, não lembro se foi no Facebook, onde foi, não tinha foto, mas eu comprei usada, o moço falou que me venderia por R$50 e que entregava na minha casa. Então pra mim foi ótimo, porque eu não tinha condições de buscar essa maca. Quando essa maca chegou na minha casa, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu estava muito feliz, porque eu precisava da maca para eu trabalhar, mas a maca estava arregaçada, estourada, rasgada, o pé da maca estava todo enferrujado. Eu fiquei feliz porque eu tinha maca para trabalhar, mas não era aquilo que eu queria ainda, sabe? O meu sonho que eu tinha dentro de mim era uma outra coisa que eu esperava. Então eu fui lixar aquela maca, comprei o primeiro spray com 2 sobrancelhas que eu fiz, eu guardei o dinheiro, comprei um spray para pintar a maca, não deu certo a pintura, não ficou boa, e eu tinha que fazer assim, conforme o dinheiro entrava, eu tinha que pagar outra coisa, porque eu não tinha condições financeiras para fazer algo ou comprar alguma coisa. Aí com mais outras 2 sobrancelhas que eu fiz o design, que na época eu não lembro se eu cobrava 10 ou 15 reais, era alguma coisa do tipo, eu juntei esse dinheiro, fui lá e passei o spray na maca e deu certo. E a partir daí eu comecei a fazer os meus atendimentos, atendia algumas pessoas que provavelmente está no meu Instagram e vai lembrar dessa fase, que eu atendia na sala da minha casa. E depois eu comecei a atender lá em Mandaguaçu, que é uma cidade vizinha daqui da cidade onde eu moro, que é a cidade onde é a minha raiz, onde está a minha família, onde meu avô foi pioneiro, foi um dos primeiros moradores. Então eu já tinha uma história com Mandaguaçu, eu já tinha uma raiz em Mandaguaçu. E eu nunca me via trabalhando em outro lugar que não fosse ser lá em Mandaguaçu. Então eu senti que lá era onde eu tinha que começar. E lá eu levei a minha maca, levei os 3 cremes, a máscara térmica, a minha pinça, a minha tesoura. Eu não tinha um carrinho bonito igual que eu tenho hoje aqui na clínica. A minha mãe conseguiu uma mesinha pra mim, que era até uma mesinha assim parecida com uma mesinha de cozinha, que tinha um mármore em cima. A minha mãe pagou para fazer as divisórias da sala. Era uma sala que eu acho que se somasse não dava 15 metros quadrados, mas era o que eu tinha para eu trabalhar. Não tinha ar-condicionado, eu não tinha um ventilador, eu não tinha nada. Só que eu tinha as minhas 2 mãos, eu tinha força de vontade, eu queria trabalhar, eu queria fazer. E enquanto mais eu trabalhava, mais eu queria crescer. E o sonho que eu tinha era ter a maca que eu tenho hoje, que é a maca que eu tenho na minha clínica que eu trabalho, a minha maca ela só não faz massagem, mas ela é toda elétrica, ela sobe, ela desce, ela deita, ela levanta a cabeceira, só que o que eu tinha era aquela usada, né? E todo o dinheiro que entrava na clínica, ele ficava na clínica. Outro dia, contando para uma das minhas esteticistas que trabalham comigo, eu falei, até comentei com ela, eu falei, Ana, eu tinha 2 calças brancas, então era assim, um dia eu usava uma, chegava em casa, lavava, colocava secar, no outro dia eu tinha outra. Então, tudo começou com muita dificuldade. Então, eu acho importante expor, talvez, um pouco dessa parte da história, até para você que me acompanha, para as minhas alunas que também me acompanham, conhecem um pouco da minha história, que é uma história de luta, mas que é uma história de vitória, né? E que sem a ajuda de uma consultoria profissional, eu consegui aos poucos ir subindo e fazendo e realizando os meus sonhos da forma como eu queria. E a minha pergunta que eu vou deixar para você nesse vídeo hoje é: onde você quer chegar? O que você sonha? Como você se vê daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? O que você espera da sua profissão? O que você espera que os seus pacientes pensem de você? E eu ainda falo que você que mora em cidade pequena é muito mais complicado, porque na cidade pequena a gente tem uma responsabilidade para trabalhar muito maior do que quem mora em cidade grande. Na cidade pequena a gente não tem direito de errar. Você que mora em cidade pequena,
Como você se vê daqui 5 anos? Você se vê uma autoridade da estética na sua região, na sua cidade? Faz uma listinha, coloca na sua listinha o que você gostaria, como você se vê daqui 1 ano, daqui 2 anos, o que você espera, onde você deseja investir. Você quer investir na estrutura da tua clínica, num papel de parede, num curso, em conhecimento, em equipamento, onde você deseja investir? Há uma dica que eu vou dar para você: conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Um grande beijo, nos vemos na próxima.